Olá, amigas e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou comentar aqui dois precedentes paradigmáticos, um do Supremo Tribunal Federal e um do Superior Tribunal de Justiça, que dialogaram entre si no informativo 858 do STJ, né? O tema de repercussão geral 403 do STF e o tema repetitivo 1308 do STJ. Vamos a eles aqui. Esse repetitivo 1308 é um repetitivo de direito administrativo que faz uma análise, a princípio, um distingue de uma repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral número 403. Qual é a situação aqui? Você terminou seu doutorado, fez o mestrado, terminou seu doutorado, aí você se depara com um edital para professor substituto da Universidade Federal de Alagoas, né? Que eu acho que era até era o caso concreto aqui do repetitivo. Aí você vai lá, se inscreve para uma contratação em exceção ao sistema de concurso público, ao sistema do concurso público, né? Você se inscreve para uma contratação temporária. É muito comum na universidade. Eu estudei na universidade pública e tive vários professores que eram contratados temporários, né? Essa contratação é por 24 meses. E você fica impedido de concorrer a um cargo nessas condições por 24 meses. Isso está na lei. E isso serve justamente para preservar a situação excepcional que é, porque é uma situação que excepciona a regra geral e sagrada da Constituição Federal, que é o concurso público. O ideal era que abrissem vagas para professores T20, professores substitutos, etc. Aqui é uma contratação temporária, substituto temporário, né? E não substituto efetivo ou professor efetivo. Substituto temporário, professor temporário de Universidade Federal, o que é bastante comum, né? Há uma sazonalidade de demanda, alguns professores foram estudar pós-graduação no exterior, outros professores entraram em licença maternidade, paternidade, outros estão de licença saúde, ou houve uma aposentadoria muito grande e o concurso público demora, e aí surge a necessidade de fazer a exceção do concurso público a contratação temporária. Qual foi a situação dos autos? O cidadão foi professor por 2 anos, por 24 meses, na Universidade Federal de Alagoas, cumpriu os 24 meses e, portanto, ficou impedido de participar de novas contratações temporárias na Universidade Federal de Alagoas e ele pretendeu, né, concorrer logo em seguida ao seu término do seu vínculo para a mesma função na Universidade Federal de São Paulo, na Universidade Federal de Sergipe, na Universidade Federal de Pernambuco, em uma outra UF, em uma outra Universidade Federal. E aí surge a questão, ele pode fazer isso ou ele está impedido pela lei? A lei quis alcançar qualquer tipo de contratação por qualquer tipo de universidade, ou se mudar a universidade, muda. Ele pode ser contratado. Ele fica impedido só em relação à Universidade Federal de Alagoas, com a qual ele manteve previamente o vínculo de contratação temporária. Essa era a questão. O Supremo Tribunal Federal, na tese de repercussão geral número 403, cujo título era Requisitos para a contratação de professor substituto no âmbito de instituições federais de ensino superior. Tinha a seguinte descrição, teve como relator o ministro Edson Fachin. Recurso extraordinário que se discute a constitucionalidade do artigo da lei de contratação temporária que veda a contratação de professor substituto, veda a contratação de professor substituto com contrato vigente, ou que seu último contrato nessa modalidade tenha terminado há menos de 2 anos, esses 24 meses. Ele fica 24 meses impedido de celebrar o mesmo contrato. E o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese. É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 meses contados do término do contrato antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o artigo desta lei aqui, que é a Lei 8.745 de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos da Constituição Federal, inciso 9 do 37, que é uma exceção ao regime constitucional do concurso público, e que dispõe do seguinte modo, artigo 9º, artigo 9º. O pessoal contratado nos termos dessa lei não poderá, inciso 3,
ser novamente contratado com fundamento nesta lei antes de decorrido 24 meses do encerramento do seu contrato anterior, salvo nas hipóteses, essas hipóteses são hipóteses de calamidade pública, são hipóteses de calamidade pública e de calamidade ambiental. Estão lá no inciso 1, no inciso 9, se você tiver curiosidade, você pode dar uma olhada lá. Mas o fato aqui não era situação de calamidade, era uma situação ordinária de contratação temporária para atender uma necessidade temporária numa universidade pública, e a questão submetida ao STJ foi justamente, o Supremo Tribunal Federal disse que esse artigo é constitucional, mas e na situação que ele muda de UF, ele muda de unidade federativa, ele muda de Universidade Federal, melhor dizendo, ele sai da Universidade Federal de Alagoas e vai para a Universidade Federal de Sergipe. Ele pode ser contratado lá sem observar os 24 meses, o STJ entendeu que sim, fixando a seguinte tese, vamos a ela aqui, a vedação da nova admissão de professor substituto temporário anteriormente contratado, antes de decorridos os 24 meses encerrado do contrato anterior, não se aplica aos contratos realizados por instituições públicas distintas. E aqui disse o STJ, vamos ler aqui. A contratação por tempo determinado, deixa eu colocar a tela toda aqui, vai ficar melhor para vocês. A contratação por tempo determinado é modalidade excepcional de ingresso em cargo público, admitida somente nos casos de necessidade. Aqui ele explica, não é, que lá na Constituição Federal está prevista essa modalidade no artigo 37(9) e que está regulamentado pela lei que acabamos de ler, 8.745, a qual veda, né, estabelece a impossibilidade de o pessoal contratado temporariamente ser novamente admitido na mesma forma antes de ter decorrido 24 meses. Né? E o que é um tanto óbvio, né, pessoal? Porque a regra constitucional é o concurso público e a lei, muito sabiamente, densificando normativamente o preceito constitucional, ela estabelece esse prazo e essa vedação para impedir que fique se prorrogando ou se perpetuando situações que seriam situações excepcionais, né? Que se torne ordinário o que é excepcional. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, né, no tema 407, confirmou a sua compatibilidade com a Constituição Federal, ou seja, essa limitação de 24 meses, esse impedimento que se fica por 24 meses após a conclusão de um vínculo anterior temporário, foi considerada constitucional pelo Supremo. Ok, né? Até porque densificou normativamente. Né? Mas o STJ faz um distingue-se, imprescindível estabelecer um distingue-se. Distingue-se é uma distinção do precedente. Quando você pega um contexto de um caso concreto e o aparta da lógica que marcou o precedente, você faz uma distinção, não é? Uma distinção. Olha, este caso concreto é diferente. Entre a tese fixada no tema e a situação concreta em análise, pois o recurso paradigmático analisado na Constituição Superior tratava de nova contratação temporária de professor substituto pela mesma instituição superior, ou seja, perpetuando um vínculo com a mesma instituição. Essa hipótese é diversa, né? Essa hipótese é diversa daquela do recorrido, pois firmara contrato anteriormente com a Universidade Federal de Alagoas e fora impedido de estabelecer um novo vínculo com o Instituto Federal de Alagoas, ou seja, ele tinha um vínculo temporário com a Universidade Federal e foi concorrer a um vínculo temporário, ou foi ser admitido com um vínculo temporário com o Instituto Federal. Era no mesmo estado, mas são instituições diferentes. Vocês sabem que essas instituições elas têm natureza jurídica própria, né? Elas são entidades autônomas. Né? A imposição da quarentena se justifica somente no primeiro caso, ou seja, na mesma instituição. De recontratação pela mesma instituição, pois visa impedir que se torne perene, do jeito que eu falei para vocês. Né? Ao contrário, senso, o caso em discussão é de admissão de professor temporário por instituição diversa, não havendo, portanto, o risco de perpetuação de determinado órgão da administração pública. Veja como é interessante, do ponto de vista do raciocínio de um repetitivo, de um precedente qualificado, que o STJ pega a razão de decidir, que é justamente a razão de decidir o quê? Vedar a perpetuação de vínculos com a administração pública que sejam temporários, ou seja, uma situação que é de exceção ao concurso público se tornar perene. Ele toma esse raciocínio e aplica de uma maneira diferente, aparentemente diferente do raciocínio que gerou o tema de repercussão geral 403, mas que respeita o núcleo do repetitivo, não o degrada, né? Nesse sentido e tal e tudo. E aí foi o que ficou aqui, esse trecho aqui vocês leem, mas eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá?
Então é isso. A tese é essa, está explicada. Tema 403 do STF, tema 1308 do STJ, aqui é dialogando nas suas razões de decidir, tá? Interessantíssimo, né? Esse caso. E aqui eu encerro, pessoal, comentando o tema de repercussão geral 403 do STF e o tema repetitivo 1308, convidando você a se inscrever no canal para receber os próximos comentários de informativos e de julgados relevantes aqui. Sejam muito bem-vindos e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.